Uma noite marcada por premiações que mudaram o rumo da indústria, muitos hits concorrendo naquela noite, apresentações improváveis e um episódio de agressão envolvendo o casal mais quente da música naquele momento, Chris Brown e Rihanna. Estamos falando então do Grammy de 2009, que foi a 51ª edição dessa premiação que é a mais importante da indústria. Hoje a gente tem aí umas polêmicas quanto a isso, né, The Weeknd. Mas naquela época, inegavelmente, ainda era a premiação mais importante da indústria, foi muito legal, mas na noite anterior aconteceu um episódio muito triste que foi muito relevante para o Grammy de 2009, que foi quando Chris Brown aí cometeu o primeiro crime da sua extensa carreira de crimes e agrediu a lenda viva Rihanna, que na época era então a sua namorada. Antes de começar a falar sobre o Grammy de 2009, eu vou fazer um breve recap sobre esse casal que realmente foi assim, icônico e teve um final meio triste. Primeiro de tudo, Chris Brown e Rihanna eram o momento, assim, eles eram o casal mais quente da música. Só para vocês entenderem, a Rihanna entre 2007 e 2008 tinha vivido aí uma das maiores eras do pop, que foi o álbum Girl Gone Bad, que teve os hits Umbrella, Don't Stop the Music, Take a Ball, e naquela noite, só pra vocês entenderem, ela tava concorrendo com Disturbia, um dos maiores hits da Rihanna, e também If I Never See Your Face Again, que é uma parceria com o Maroon 5. E assim, tudo isso até ela ter 21 anos de idade, então ela era a maior, ela era a fodona. Ainda é no caso, mas naquela época ela era muito. Já o Chris Brown tinha vindo aí numa era nos 3 anos anteriores de vários hits aí, ele acumulou acho que 7 top 10 hits na Billboard, incluindo Kiss Kiss, Run It, Wall to Wall, que foram músicas aí muito grandes na carreira dele, e naquela noite ele também estava concorrendo pela música No Air, que foi uma parceria com a Jordin Sparks e que fez muito sucesso. Então os dois, assim, eles realmente eram o momento, eles eram o casal mais quente da música, fato. Jay-Z e Beyoncé ainda estavam pra chegar, assim, eles ainda não... Os dois se conheceram em 2005, quando eles estavam bem no comecinho da carreira, e lá no VMA de 2007, em que os dois se apresentaram juntos cantando Umbrella e Wall to Wall, já tinham vários rumores de que eles eram um casal. Mas aí eles ainda não tinham confirmado nada, só que aquela apresentação dava pra ver que os dois tinham uma química, vai estar passando aqui no fundo essa apresentação, e foi muito legal porque aí depois eles acabaram assumindo o namoro. O amor dos dois era muito forte e também muito poderoso, porque como eu falei, eles eram dois adolescentes que estavam muito fortes na indústria, mas também envolvia muitos ciúmes. Acho que fazendo um paralelo aqui para quem é geração Z, que nem eu, só para vocês entenderem, era como se o Justin Bieber estivesse namorando a Ariana Grande hoje em dia, tá? Isso que eu tô falando em número de, tipo, reproduções do Spotify, porque os dois são, tipo, gigantescos hoje em dia, muitos hits e qualquer coisa que lança vai pra número 1, isso era Rihanna e Chris Brown naquele momento. Gente, eu nem queria falar desse tópico, ele é muito triste mesmo, mas enfim, faz parte da história, é importante. No dia 7 de fevereiro de 2009, exatamente um dia antes do Grammy, o casal foi junto à festa Clive Davis Party, que é uma festa bem tradicional que acontece sempre antes do Grammy. Mas eles saíram da festa por causa de uma discussão envolvendo ciúmes. Quando eles estavam dentro do carro, o Chris Brown acabou agredindo a Rihanna, dando socos, pontapés, e ela inclusive chegou a dizer para a polícia que ele sufocou e mordeu ela. O rosto da Rihanna e principalmente o lábio acabaram ficando muito deformados, o Chris Brown foi preso, pagou a fiança e foi liberado. Mas aí já ficou um clima muito tenso e a situação fugiu do controle. Obviamente a apresentação dos dois no Grammy foi cancelada, porque sim, eles iam se apresentar no Grammy. E a Rihanna no dia 8 de fevereiro, então ela falou pra mídia que ela não poderia comparecer por causa do trânsito de Los Angeles, mas todo mundo já tinha ligado os pontos, porque tinha saído na mídia que o Chris Brown tinha sido preso por um caso de violência doméstica contra uma mulher ainda desconhecida, né, que eles não tinham, a polícia não tinha identificado. Mas todo mundo já tinha ligado os pontos, então a premiação ficou ali num clima muito intenso, sem saber o que estava acontecendo, afinal, Rihanna e Chris Brown com um clima bem bizarro. Poucos dias depois, o caso foi para tribunal e o Chris Brown se declarou culpado. Ele teve que ir ali cumprir 180 dias de serviço comunitário,
5 anos de liberdade condicional e também ele tinha uma ordem de restrição de ficar ali perto da Rihanna, ele não podia. A Rihanna foi muito firme e muito forte nessa decisão dela, porque apesar dela amar muito Chris Brown, ela sabia que ela tinha que dar o exemplo para várias mulheres ao redor do mundo. Então foi uma situação muito marcante e muito importante no pop. E sim, como todo mundo sabe, a Rihanna perdoou o Chris Brown, então em 2012 ela deu uma entrevista para Oprah falando que ela tinha perdoado ele, que ele era realmente o amor da vida dela, que era algo muito importante na história, que ela tinha conseguido perdoar ele. Inclusive, em 2013 ela retirou a ordem de restrição e os dois voltaram a namorar brevemente. Inclusive eles foram juntos ao Grammy de 2013, eu vou botar as imagens aqui no fundo. Eles estavam juntos, mas o namoro deles também acabou depois, não durou muito tempo. Depois disso, a Rihanna nunca mais voltou com o Chris Brown, mas eles têm uma relação próxima. Infelizmente, essa não foi a última vez que a gente viu o Chris Brown cometendo crimes. Só para vocês entenderem, essa história envolve o passado de Rihanna e Chris Brown assim de uma forma muito importante, muito massiva dentro da história deles. O Chris Brown conta que o padrasto dele batia muito na mãe, ele tinha muita raiva, ele nunca soube lidar com isso. E a Rihanna também tinha muitos problemas com o pai dela, porque o pai nunca foi um bom marido para a mãe dela. Então, quando essa coisa aconteceu, os dois tiveram que revisitar esse passado deles e foi muito dolorido. E aí, a mídia toda vendo isso, todo mundo vendo o sofrimento de Rihanna, o sofrimento de Chris Brown, então foi muito complicado para os dois. E é aquilo que eu falei, os dois se amavam muito, eles se gostavam. Quando você vê a entrevista de um falando do outro, dá pra você sentir isso. Mas a Rihanna realmente foi muito firme e ela conseguiu dar esse exemplo. História pesadíssima, né? Quebrei o clima do Old Music Monday. Mas vamos voltar pro clima bom agora, porque realmente esse episódio aconteceu no dia 7, um dia antes do Grammy, mas no dia 8 a premiação aconteceu, mesmo com esse clima de tensão. Porque o ano de 2008 foi um ano muito bom pra música no geral, e principalmente pra música pop. Então o Grammy de 2009 era uma coisa muito aguardada. Eu vou falar aqui algumas indicações muito legais que estavam concorrendo naquele ano, só pra vocês sentirem a nostalgia. O Coldplay ganhou Álbum do Ano e Música do Ano por Viva La Vida. Inclusive é bom falar que ele acabou ganhando de I'm Yours, do Jason Mraz. I'm yours. Miss Independent, do Ne-Yo. Mercy, da Duffy. You got me begging you for mercy. Love Song, da Sarah Bareilles. I'm not gonna write you a love song. A Jennifer Hudson ganhou o primeiro Grammy da carreira dela com o primeiro álbum que ela tinha lançado. I don't really know what to say. O John Mayer ganhou por Best Solo Rock Performance por Gravity, que é uma das melhores músicas da carreira dele. Gravity. Chasing Pavements, da Adele. A Adele ganhou por Best Female Pop Solo Performance por Chasing Pavements e também ganhou Artista do Ano. E aqui é importante falar uma coisa, ela ganhou de Duffy e também dos Jonas Brothers, que estavam concorrendo nessa categoria. Isso foi uma premiação bem importante daquela noite, porque mostrou a que a Adele veio na indústria. Depois disso, a Adele também teve eras muito premiadas, que foi 21 e 25, que acabaram ganhando Álbum do Ano e várias outras categorias. Então realmente foi uma premiação muito acertada da academia. E agora vamos para uma polêmica, porque apesar de todo mundo dizer que Katy Perry é esnobada pela indústria, mas ela é mesmo de fato, a primeira música dela, I Kissed the Girl, estava concorrendo na categoria de Best Female Pop Solo Performance, mas acabou perdendo para Chasing Pavements, da Adele. Mas é importante falar que essa categoria era uma categoria de peso, tinha muita gente boa concorrendo. Eu vou falar algumas pra vocês, tipo So What, da Pink, Bleeding Love, da Leona Lewis, Mercy, da Duffy e também Love Songs, da Sarah Bareilles. Então era uma categoria de músicas icônicas. E o Grammy de 2009, como todo show do Grammy, sempre traz aquelas junções um pouco improváveis de artistas da música. Então teve Paul McCartney junto com o Dave Grohl, teve Jonas Brothers com Stevie Wonder e também teve uma junção que pra mim foi a mais inesperada de todas, pensando hoje em dia. Naquela época até que fazia sentido botar Miley Cyrus e Taylor Swift numa mesma apresentação. E as duas cantaram juntas a música 15, que veio a fazer parte do álbum Fearless, da Taylor Swift. As duas performaram juntas, muito bonitinhas, muito legal, porque a Miley estava explodindo na carreira, a Taylor também.
Então foi muito bonitinho de ver, elas têm várias entrevistas juntas, mas essa amizade durou assim pouquíssimo, porque hoje em dia é muito raro a gente ver as duas juntas. Todo mundo sabe que elas não se dão muito bem, elas têm várias coisinhas aí entre o relacionamento delas, mas naquela época era tudo muito bonito e era muito legal de ver duas das maiores artistas da nossa geração cantando juntas, o que hoje vai ser impossível de ver, galera. Essa amizade aí nunca mais viu a luz do dia. E esse foi o Old Music Monday de hoje. Eu quis trazer isso porque o Grammy de 2009 foi realmente muito icônico, tem muitas músicas nostálgicas que estavam concorrendo naquele ano, e também teve esse episódio de Rihanna e Chris Brown, onde Chris Brown cometeu o primeiro crime da sua carreira. É isso, galera, não vou me estender muito nesse assunto. Se vocês tiverem alguma coisa para indicar aqui no Old Music Monday, alguma música que vai completar 10, 20, 30 anos, algum acontecimento muito legal, é só comentar que eu com certeza vou pesquisar. E siga o Farofa Conceito em todas as redes sociais e ouve o nosso podcast que sai todas as quintas-feiras em todas as plataformas de streaming. Um beijo e até semana que vem.